Quando a gente fala de investimentos e economia, uma coisa é fato: tá todo mundo tenso com o futuro do Brasil em 2023. As últimas declarações do Lulinha não foram nada positivas para quem espera uma responsabilidade fiscal do governo, então todos estão olhando com carinho e com um certo desespero para o investimento no exterior. É por isso que nesse vídeo a gente vai discutir qual é a melhor forma hoje em dia de você dolarizar o seu patrimônio e começar a investir nos Estados Unidos. IVVB11 ou NASD11? Qual ETF é a melhor opção? Se você me acompanha aqui no canal há mais tempo ou me segue no Instagram, você provavelmente sabe que eu não gosto e eu não invisto em ETFs brasileiros, como é o caso do NASD11 e do IVVB11. O IVVB11 segue o índice do S&P 500, composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e o NASD11 segue o índice das empresas de tecnologia da Nasdaq. Mas os dois aqui são uma réplica de ETFs americanos. O que o IVVB11 faz é pegar o seu dinheiro e comprar um ETF americano chamado IVV, e é esse ETF que investe no S&P 500. A mesma coisa com o NASD11, que compra o ETF americano QQQ e ele investe nas empresas da Nasdaq. Então, como hoje em dia é ridiculamente fácil abrir conta numa corretora do exterior, o próprio Inter já faz isso aqui para brasileiros, eu prefiro investir diretamente nos ETFs originais. Eles também pagam dividendos, o que não acontece aqui no Brasil, então eu acho mais interessante. Tem vídeos aqui no canal em que eu explico, inclusive, todo o racional dessa minha preferência. Mas eu sei também que existem investidores que são teimosos. Existem pessoas que vão entender todas as vantagens de investir diretamente nos ETFs americanos e ainda assim vão bater o pé que querem comprar IVVB11 ou NASD11. E é claro, tem os investidores também com menos de 18 anos de idade, que aí não tem jeito, eles não podem ter conta no exterior. Então, se você se enquadra em algum desses casos, esse vídeo aqui é para você. Eu vou deixar de lado os ETFs americanos, que, novamente, eu acho muito superiores, e a gente vai discutir somente sobre essas duas opções de dolarização dentro do mercado brasileiro, o IVVB11 ou o NASD11. Qual dos dois aqui é melhor para você investir em 2023? Deixa o like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, senão o Lula vai congelar seus investimentos que nem o Collor fez. E vamos nessa. Eu quero começar falando aqui sobre o IVVB11, porque ele é o mais famoso, querendo ou não, dos dois ETFs. Ele é, inclusive, aí para você ter uma noção, o ETF com a maior quantidade de cotistas do Brasil. São mais de 170 mil investidores. Ele é um ETF brasileiro negociado na B3, que, como eu já falei, compra cotas do IVV, um ETF americano que replica o S&P 500. O S&P 500, caso você não saiba, é um índice composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, dando um maior peso para as empresas com mais capitalização. Então, dentro dessa cesta de ativos, você vai encontrar muitas empresas que fazem parte do nosso cotidiano. É o caso da Apple, do McDonald's, da Disney, do Google e de uma infinidade de negócios. Eu, particularmente, sou um defensor da ideia de que existe espaço para um ETF de S&P 500 em todas as carteiras que tenham renda variável, independente de quem você seja e principalmente para nós brasileiros que precisamos expor nossos investimentos a um país com pouco risco institucional e uma moeda forte, como é o caso aí dos Estados Unidos. Se até o Warren Buffett disse que quando ele falecer vai deixar seu dinheiro para a esposa em ETFs de S&P 500, quem que sou eu para achar que eu não deveria ter esse ETF na minha carteira, não é? Seria muito presunçoso da minha parte, porque a principal vantagem que nós ganhamos ao investir em um índice como o S&P 500 é a diversificação, o que reduz o risco e garante uma maior probabilidade de retornos positivos no futuro. E o fato de serem empresas dos Estados Unidos, então, torna tudo ainda mais sólido, porque além da quantidade massiva de empresas, que por si só já é mais do que suficiente, essas empresas possuem qualidade, receita e atuação global. A Coca-Cola, por exemplo, está presente aí em quase todos os países do mundo. Talvez só em lugares como a Coreia do Norte ela não atue por questões de geopolítica, mas nada que interfira na marca. E se duvidar, até por lá tem alguma coisinha rodando, mas não sou eu que estou dizendo. Então, ter um ETF com 500 empresas desse nível, que atuam em vários países e não ficam refém de uma única economia,
é um ótimo diferencial, ainda mais nesse momento de instabilidade pelo mundo. Para você ter uma noção, hoje em dia é estimado que cerca de metade de toda a receita das empresas do S&P 500 vem de outros países além dos Estados Unidos. Ou seja, ainda mais diversificação e menos risco. Então, investir em ETFs de S&P 500, mais do que você apostar no progresso dos Estados Unidos, é basicamente como você apostar no progresso do mundo. É algo muito difícil de dar errado. Mas é claro aqui que os riscos de você investir em IVVB11 não são idênticos ao de investir em IVV ou em algum outro ETF nativamente americano que também replique o S&P 500. O IVVB11 compra cotas do IVV, mas no final do dia ele é um outro ETF e possui riscos, taxas e expectativa de retorno à parte do IVV. Ele tem, para começo de conversa, uma jurisdição em outro país, no caso, o Brasil, e ele é precificado em uma outra moeda, ele é precificado em real. Então são coisas diferentes. E para você entender mais ou menos essas diferenças, é só você olhar para a taxa de administração. Quem faz a gestão tanto do IVV quanto do IVVB11 é uma empresa chamada BlackRock. Lá nos Estados Unidos, a BlackRock cobra 0,03% ao ano de taxa de administração no IVV. Já aqui no Brasil, no IVVB11, eles cobram 0,23% ao ano. É uma taxa que ainda bem barata, mas consideravelmente maior do que a cobrada nos Estados Unidos. E com o NASD11, as coisas não são muito diferentes. Vamos falar um pouquinho aqui do segundo ETF agora. O NASD11 é também um ETF brasileiro negociado na B3, mas que ao invés de investir no IVV, ele investe no QQQ. É um outro ETF americano. Esse aqui segue o índice Nasdaq 100, que depois do S&P 500, eu diria que é o segundo índice mais importante dos Estados Unidos. No Brasil fica um pouco difícil da gente entender isso, porque hoje nós só temos uma bolsa de valores e a gente basicamente só fala de um índice, que é o Ibovespa. Mas lá nos Estados Unidos existem mais de uma bolsa de valores. A Nasdaq, por exemplo, é a segunda maior bolsa de valores dos Estados Unidos e do mundo também, e tem um foco maior em empresas de tecnologia. Então, basicamente, o objetivo do Nasdaq 100, que é o principal índice dessa bolsa de valores, é investir nas 100 maiores empresas não financeiras da Nasdaq. Ele acaba sendo na prática um índice de empresas de tecnologia. Não tem só tecnologia dentro do índice, é mais ou menos dividido na metade, 50% para tecnologia e 50% para outros setores como saúde, industrial, utilidades e etc. Mas a maior parte do resultado vem das empresas de tecnologia. E como nas últimas 2 décadas as empresas de tecnologia cresceram de uma forma absurda e dominaram os mercados, as maiores empresas do Nasdaq 100 também são as maiores empresas do S&P 500. O Tauan vai jogar aí na tela uma tabelinha com o top 10 de participações do S&P 500 e do Nasdaq 100 e você vai perceber que são quase as mesmas ações. Apple, Microsoft e Amazon, por exemplo, estão presentes nos 2 índices e empatadas na mesma posição dentro do top 3. Ou seja, mesmo sendo índices diferentes e com quantidades de empresas que destoam, já que um tem 500 e o outro tem só 100, o núcleo dos 2 índices acaba sendo o mesmo. A sobreposição, que é uma métrica que a gente usa para saber o quanto 2 índices se parecem entre o S&P 500 e o Nasdaq 100, é de 40%, um percentual aqui muito alto. Então os 2 índices e consequentemente os 2 ETFs têm seus resultados bastante atrelados um ao outro, eles são bem correlacionados. E a gente vai ver isso já já no comparativo final que a gente vai fazer aqui entre NASD11 e IVVB11. Eu só preciso fazer uma ressalva antes, que é a mesma que eu fiz para o IVVB11. Uma coisa é o ETF original, o QQQ, e outra é a réplica brasileira, o NASD11. Se você olhar para as taxas de administração, por exemplo, você vai perceber a diferença. O QQQ cobra 0,2% ao ano de taxa de administração e o NASD11, que é gerenciado por um braço da XP aqui no Brasil, cobra 0,3% ao ano. É uma diferença aqui pequena, mas que existe. E aí a gente pode entrar então no comparativo de fato. Em termos de taxas e qualidade de gestão, não tem muito o que discutir aqui. O NASD11 é um pouquinho mais caro do que o IVVB11, 0,3% ao ano contra 0,23% ao ano, mas isso não faz muita diferença. Os dois são bem baratos aqui. E a gestão também é de qualidade nos 2 ETFs. Um é gerenciado pela BlackRock, que é a maior gestora do mundo, e o outro pela XP, que é uma empresa competente e de muito renome no mercado brasileiro. A sua escolha, então, deve ser pautada na principal diferença entre esses 2 ETFs.
que é o índice que eles seguem. Um segue o S&P 500 e o outro o Nasdaq 100. E como que você decide isso? Como que você escolhe qual dos dois índices você quer usar para dolarizar o seu patrimônio? Se você olhar para os últimos anos, como foi basicamente uma década excepcional para as empresas de tecnologia, o Nasdaq 100 performou melhor, o que é aqui um ponto positivo para o Nasdaq 11. Mas o S&P 500 tem um histórico mais longo, até por ser um índice que existe há mais tempo também. Então dá para a gente dizer que empata. Como que a gente resolve então? Eu enxergo essa disputa basicamente como uma escolha de risco. O Nasdaq 100 é indiscutivelmente um pouco mais arriscado do que o S&P 500. Ele é mais concentrado em empresas de tecnologia e tem 5 vezes menos empresas. Então, por consequência, também tem um potencial maior de retorno no longo prazo, o que vem de fato sendo entregue aí nos últimos anos. Mas é claro, pode mudar a qualquer momento e basta um ciclo ruim da economia para as empresas de tecnologia. Então a sua escolha aqui é uma escolha de risco. O que você prefere? Você prefere garantir a segurança, a maior estabilidade e um histórico mais longo do S&P 500 ou acreditar no grande potencial das empresas de tecnologia que estão no Nasdaq 100? Eu, particularmente, para minha carteira de investimentos e para o meu perfil de investidor, eu prefiro o IVVB11. Eu prefiro o S&P 500 ao Nasdaq 100. Mas isso não significa que o Nasdaq 11 é um ETF ruim ou uma má escolha. Os dois aqui, como a gente comentou, são excelentes e você vai estar melhor servido com eles do que algumas tranqueiras que tem aí na Bolsa de Valores brasileira. Você investir em ações porcaria, como Oi, como IRB, você vai estar muito melhor com qualquer um desses dois ETFs aqui. Se você tem o Nasdaq 11 na sua carteira, tudo bem, não precisa ficar preocupado em trocar ele pelo IVVB11 e vice-versa. Como eu falei aqui no vídeo, inclusive, por conta da sobreposição dos dois índices, existe uma ligação muito forte entre o S&P 500 e o Nasdaq 100 desde 1999, e talvez até antes disso. Os dois índices vêm andando na mesma direção. Quando um cai, o outro também cai, e quando um sobe, o outro também sobe. Eles são índices bastante correlacionados hoje em dia. É claro que pode acontecer disso se inverter num curto prazo, um subir e o outro cair, mas é impossível que no longo prazo um performe muito bem enquanto o outro performa muito mal. Como eles são majoritariamente compostos pelas mesmas empresas, isso nunca vai acontecer. Se um for bem, o outro também vai bem. É lógica básica aqui, beleza? Eu espero que esse vídeo te ajude a tomar a sua decisão. Se você curtiu, por favor, fortalece aí o meu trabalho, deixando o seu like, se inscreve no canal, comenta aí também qual que é a sua preferência entre VVB11 e Nasdaq 11. Você ajuda muito na divulgação da minha mensagem aqui no YouTube quando você interage com os vídeos. Eu sou o João Marinho, muito obrigado por ter me assistido até aqui e eu te espero num próximo vídeo.